Olá, sejam bem-vindos ao plantão de dúvidas da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, que inicia uma prestação de serviços relevantíssima para todos os advogados, estudantes e demais profissionais da área do direito, tendo em vista este novo Código de Processo Civil. Um código que entrou em vigor em 18 de março, agora recentemente, traz muitas novidades e eu falarei sobre estas novidades especialmente nas ações de família e também no direito das sucessões. Portanto, nossas perguntas, nossas respostas vão se focar, vão se voltar exatamente às ações de família. E recebemos muitas perguntas e esperamos que continuem a mandar os seus e-mails, continuem a indagar sobre as dúvidas da advocacia, nos seus estudos a respeito do novo Código de Processo Civil, que estaremos sempre dando as respostas aqui nesta Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Começando por uma pergunta quase que principiológica, se o novo Código de Processo Civil traz novidades sobre soluções alternativas, soluções consensuais das controvérsias no direito de família. Traz, sim. O novo Código de Processo Civil pretende implementar um sistema, e já está implementando um sistema, em que os casais, os pais e filhos, todos aqueles que têm um conflito familiar, busquem soluções consensuais. De que modo o novo Código de Processo Civil apresenta este sistema em que incentiva as soluções alternativas e consensuais das controvérsias? A conciliação, a mediação e outras soluções alternativas deverão ser incentivadas pelos advogados, pelos juízes, promotores, defensores públicos, de modo a que todos nós advogados e todos aqueles que participam como atores, aspas, num processo judicial, tenham esta disposição, inclusive as partes, de se compor. Qual a diferença básica entre a mediação e a conciliação? A mediação lida com conflitos mais profundos, em que há um passado que precisa ser devidamente avaliado pelas partes com a ajuda de um mediador. Mediador este que deve ter habilitação própria, certificado próprio, com um curso que lhe dá, portanto, condições de exercer esta função de extrema importância. E são as próprias partes que vão encontrar a solução com a ajuda do mediador. A conciliação já é uma solução alternativa mais rápida, em que o conciliador estará ali ajudando as partes, obviamente, dentro dos seus objetivos a se comporem, mas de uma forma mais, como dizia antes, célere, rápida, né? A conciliação também vai continuar a se aplicar nas questões, nos conflitos familiares, sem dúvida nenhuma. E, portanto, não é só a mediação que existirá nas ações de família. Há casos em que efetivamente a conciliação pode ser feita e desde a entrada em vigor do Código Civil, eu como advogada tenho realizado conciliações em audiências, independentemente da mediação. Mas são dois instrumentos importantes, lembrando que a mediação também tem ou pode ter a presença de outros profissionais de outras áreas, como da área da psicologia, da própria área da assistência social, áreas que são interdisciplinares e importantíssimas na solução dos conflitos destas formas alternativas, no caso, na mediação. Porém, no meu entendimento, o advogado deverá estar sempre participando das soluções consensuais
e alternativas das controvérsias, tendo em vista a sua importantíssima função no aconselhamento das partes no plano jurídico. Além destas medidas, destas alternativas que são enfatizadas no novo Código de Processo Civil, um outro artigo do Código de Processo Civil, constante constante dos artigos 695 a 697 deste novo Código, traz também uma forma de pacificar, que é a seguinte: antes a citação era acompanhada da contrafé, ou seja, da petição inicial. E o réu, quando recebia essa contrafé, lia esta peça com todas as acusações que lhe fazia o autor da ação, por exemplo, a mulher promovendo a ação de divórcio contra o marido, ou o marido promovendo a ação de guarda contra a mulher, ou vice-versa, e tudo isto causava uma ira, uma raiva incontida naquela pessoa leiga que lia esta peça, e depois, para recuperar as suas emoções, isto obviamente era muito mais difícil. Com o novo Código de Processo Civil, a citação não será acompanhada da contrafé, de modo que a parte receberá simplesmente uma intimação dizendo qual é o processo, a data de audiência, e deste modo terá que levar ao seu advogado para que o advogado, sim, tome conhecimento da inicial e dos documentos juntados com a inicial da ação e aí possa, em contato com o seu cliente, apresentar-lhe qual é esta ação, quais são os argumentos, quais serão os meios de defesa, para que vá a uma audiência, que é a primeira a ser realizada, de mediação e conciliação, devidamente preparado e sem aquela ira, aquela raiva, aquele sentimento ruim que poderia ser instalado se não tivesse o profissional ao seu lado explicando-lhe o que é a ação, qual o significado daquela ação. Então, a pergunta que tem sido feita constantemente é a seguinte: e se houver urgência na concessão de uma medida liminar? E se houver urgência numa tutela de guarda de filho, de regime de convivência, de arrolamento de bens, de separação de corpos, em que as partes não podem mais permanecer na mesma casa, os cônjuges ou os companheiros não podem mais permanecer na mesma casa, e até por agressão física que possa estar ocorrendo contra um deles, ou agressões morais, ou as mais diversas incompatibilidades, em que não se possa esperar a realização da primeira audiência de mediação e conciliação. Ou, repito, a pessoa do filho está em perigo e é preciso regulamentar urgentemente, liminarmente, esta guarda, ou mesmo em questões patrimoniais, repito, como o arrolamento de bens, em que é necessário o bloqueio, por exemplo, de metade dos valores existentes em aplicações financeiras ou contas bancárias, das ações, porventura existentes, dos veículos, todos estes bens móveis que podem ser facilmente dissipados. O autor deverá esperar esta audiência, correndo o risco à sua pessoa, a pessoa dos seus filhos ou o seu patrimônio? Claro está que não. Mediação e conciliação, sim. Solução alternativa e consensual da controvérsia, sim, mas sempre tendo em vista a segurança, a proteção das pessoas envolvidas nos conflitos familiares e do seu patrimônio, de modo que nós temos, no sistema processual, as chamadas tutelas provisórias de urgência. Estas devem ser concedidas pelo juiz se forem preenchidos os respectivos requisitos. Não se pode imaginar que tudo possa esperar a audiência de mediação e conciliação, porque até lá a pessoa do autor pode estar já com não só riscos, mas com lesões à sua integridade física, lesões à sua integridade moral, os filhos igualmente, ou mesmo o patrimônio já pode ter sido dissipado.
E aí, o que fazer, né? Uma indenização, uma compensação, mas sabemos que não é isto que o nosso Código de Processo Civil novo pretende. Então, não vamos confundir, né, situações totalmente diversas que acontecem nos conflitos familiares. Umas podem esperar a audiência de mediação e conciliação, outras não, outras necessitam da tutela de urgência. Então, vamos falar um pouco dessas tutelas de urgência no novo Código de Processo Civil, em que não existem mais medidas cautelares. Lembram-se daquelas ações cautelares tão utilizadas nos processos de família, ação cautelar de guarda, ação cautelar de separação de corpos, ação cautelar de arrolamento de bens. Medida cautelar ou ação cautelar não existe mais no novo Código de Processo Civil e nós temos agora estas regras, especialmente nos artigos 300 e seguintes do novo Código de Processo Civil, que tratam das tutelas provisórias de urgência, com duas espécies de tutelas provisórias de urgência. As tutelas cautelares, vejam, o nome foi conservado, mas com um procedimento um pouco diverso, e as chamadas tutelas que antecipam o resultado do processo. Eram as chamadas tutelas antecipadas, né? As tutelas que já existiam no novo Código de Processo Civil antigo. Mas parece tudo muito semelhante, né? Só que há diferenças que precisam ser sempre cuidadas e verificadas pelos advogados antes da propositura de uma ação e da realização de um pedido de tutela de urgência. Assim, temos como requisito das duas tutelas a demonstração da probabilidade do direito, que era a antiga verossimilhança do direito, agora o novo Código fala em probabilidade do direito, e do perigo de dano, né, que era o periculum in mora, o perigo da demora, né? Então vejam que são colocados no novo Código de Processo Civil os mesmos requisitos, a probabilidade do direito e do perigo de dano, e obviamente as tutelas têm em vista evitar um prejuízo grave ou irreparável, seja à pessoa, seja aos bens dos envolvidos no conflito familiar. Pois bem, de acordo com esses dispositivos, no artigo 301 é regulada a tutela cautelar, no artigo 303 é regulada a tutela antecipada. Na tutela cautelar, o Código de Processo Civil utiliza a expressão que esta tutela tem em vista assegurar um direito. E na tutela antecipada é utilizada outra expressão, como se a tutela antecipada tenha em vista ou tivesse em vista a satisfação do direito. Uma assegura um direito, no caso a cautelar, outra satisfaz um direito, no caso a tutela antecipatória ou antecipada. Pois bem, ação cautelar de separação de corpos. Obviamente que tem uma parte referente a uma segurança ou a algo que a parte precisa assegurar o direito à sua integridade física, no caso, por exemplo, de violência doméstica, praticada contra a mulher que promove a ação de separação de corpos, e também tem uma parte que satisfaz o direito, porque estará satisfeita em morar sozinha na casa sem a presença do marido agressor. Então vejam que é muito difícil na separação de corpos escolher seria cautelar ou seria tutela antecipada. Também na guarda de filhos. Na guarda de filhos, também uma medida que vai procurar assegurar a integridade física, psíquica, emocional, moral dos filhos e, ao mesmo tempo, satisfaz o direito dos filhos de estarem protegidos. Num arrolamento de bens,
num bloqueio de uma parte de uma aplicação financeira ou de um bloqueio de venda em relação a um veículo? Seria cautelar ou seria antecipada? Aí nós temos mais uma natureza cautelar, porque não satisfaz propriamente o direito vai ser depois resolvido, solucionado por meio da partilha de bens. Mas assegura o direito à partilha daquele patrimônio que foi bloqueado. Então, no arrolamento, nós temos uma natureza mais precisa na cautelar, mas nas outras medidas citadas de separação de corpos e de guarda de filhos, aí, efetivamente, isto é uma grande dúvida. E na experiência desta que lhes fala, já promovemos a cautelar de separação de corpos, que foi aceita por um determinado juiz, com esta natureza de cautelar, e já promovemos também perante outro juiz cautelar de separação de corpos, em que o juiz determinou a emenda para que se fizesse o pedido de tutela antecipada. Então, vejam que não há efetivamente uma definição. Talvez daqui muito tempo, com a jurisprudência firmada, essa definição venha a ocorrer, mas é que a natureza é dúplice, tanto da separação de corpos quanto da guarda, quanto do pedido urgente da guarda, da definição da guarda provisória. Portanto, nós temos no Código de Processo Civil um dispositivo de extrema importância, que é do artigo 305, parágrafo único, que diz que regula primeiramente a tutela cautelar em caráter antecedente, porque este é o nome específico, tutela cautelar em caráter antecedente, e no parágrafo único diz: caso o juiz entenda que o pedido cautelar antecedente tem natureza antecipada, observará o disposto no artigo 303, que é o dispositivo legal que regula o outro tipo de tutela, a tutela antecipada. Então vejam que este artigo 305, parágrafo único, embora talvez devesse ter sido colocado de uma forma mais genérica, mais abrangente, e não num parágrafo único do artigo 305, ele, no entanto, dá suporte para a chamada fungibilidade das tutelas provisórias de urgência. São fungíveis. Se promovido o pedido de cautelar, poderá ser pelo próprio juiz transformado em pedido de tutela antecipatória ou antecipada. Então, esta fungibilidade obviamente nos acalma, nós advogados, no sentido de sabermos que ela é possível e que o processo não será ou não poderá ser extinto porque o juiz considerou a natureza diferente daquela que é pedida por nós em termos de tutela de urgência. E existem outras diferenças, né? E diferenças que são importantes. Na tutela cautelar, o autor, se a tutela é concedida, se essa tutela cautelar em caráter antecedente ela for concedida, o autor tem o prazo de 30 dias para promover o pedido principal. Então, são 30 dias, como era no Código de Processo Civil antigo, o prazo para a propositura da ação principal, mas com uma diferença. No novo Código de Processo Civil, com o pedido cautelar, não será promovida uma outra ação principal. O pedido principal será feito no bojo, na sede da própria ação em que foi feito o pedido de tutela cautelar. Ou seja, numa única ação, tramitará o pedido cautelar e, uma vez concedida a cautelar, em 30 dias, nesta mesma ação, será promovido o pedido principal. Por exemplo, separação de corpos, pedido cautelar feito. Em 30 dias, se não for feito logo na ação, logo no início, na petição inicial, ele terá que ser realizado 30 dias após a concessão da cautela. Já na chamada tutela antecipada, nós temos um prazo menor
de 15 dias no novo Código de Processo Civil para, se concedida a tutela, ser emendado, chama-se emenda, né, da petição inicial, para que ali mesmo sejam realizados os outros pedidos. Então vejam que são prazos diferentes e algumas outras diferenças também existem. Por exemplo, a chamada tutela antecipada se torna estável ou pode se tornar estável se não houver o recurso de agravo de instrumento. E isto efetivamente é algo que é um instituto novo, a estabilidade da tutela, é esse o nome dado, né? E um prazo de 2 anos para que ela seja modificada, enfim, várias novidades aí também no sentido da estabilidade da tutela antecipada que não existe na cautelar. Então a minha recomendação é, em caso de separação de corpos, em caso de guarda de filhos como medida provisória, promovam a cautelar, o pedido cautelar, podem, nesse mesmo pedido cautelar, já realizar os pedidos principais de divórcio e outros que possam ser feitos, e, ou não, depois de 30 dias aí também podem optar por realizar esses pedidos principais, e se o juiz considerar que é caso de tutela antecipada, ele determinará a emenda ou ele mesmo fará a chamada fungibilidade, obviamente intimando o advogado das suas decisões. Muitas perguntas recebemos aqui no plantão de dúvidas da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Escola Superior de Advocacia, sobre o artigo 693, parágrafo único do novo Código de Processo Civil. Já que este artigo, neste parágrafo único, diz o seguinte, que as ações de alimentos continuarão a ter o mesmo procedimento especial que é previsto na Lei 5.478 de 68, a conhecida Lei de Alimentos, que realmente tem um rito, tem um procedimento especial. Então, as perguntas que recebemos vão no seguinte sentido: podem ser cumulados os pedidos de alimentos com os pedidos de divórcio e outros de guarda de filhos e etc., num conflito conjugal? Realmente, essas perguntas são muito bem-vindas, porque, como sabemos, e é regra no novo Código de Processo Civil, como era no Código de Processo Civil anterior, quando há uma acumulação de pedidos em que um segue um rito e um procedimento especial e o outro segue o chamado procedimento comum, que no Código de Processo Civil antigo era chamado de procedimento ordinário, nós não podemos adotar o procedimento especial para uma parte e o procedimento comum para a outra parte do processo, ou seja, os pedidos devem seguir o mesmo procedimento. E aí, o que fazer? Pois bem, se o autor, o advogado do autor ou da autora, quiser optar pela acumulação do pedido de alimentos com o pedido de divórcio e outros pedidos, poderá fazê-lo e terá aí que pedir em tutela antecipada, acho eu, mais no caso antecipada do que propriamente cautelar, porque terá um efeito de satisfação do direito, né? O direito de receber alimentos, né? Embora poder-se-ia talvez pensar em tutela cautelar, voltando àquela parte, né, quando estávamos falando exatamente dessa diferença, dessas naturezas entre a cautelar e a tutela antecipada, e pedindo esses alimentos, então, cumulados, né, com o pedido de divórcio. Isto, obviamente, o autor ou o advogado do autor estará optando pelo procedimento comum, mas com uma tutela de urgência, com uma tutela provisória de alimentos provisórios concedidos desde o início da ação. Se quiser optar pela propositura de uma ação de alimentos pelo procedimento especial da Lei 5.478 de 68, poderá fazer esta opção, mas aí terá que separar em outra ação
o procedimento comum, que será do divórcio, cumulado com outros pedidos como guarda, partilha, etc. Então, esta me parece que é uma opção, já que o próprio novo Código de Processo Civil estabelece que em ações de alimentos ou em questões de alimentos, em matéria de alimentos, continua em vigor a Lei 5.478 de 68, de modo que se promovida uma ação de alimentos por esse procedimento especial lá de 1968, da Lei de 68, o juiz não poderá determinar uma emenda da inicial para que seja o procedimento comum com todos os pedidos numa única ação. Embora este, ao mesmo tempo, seja o espírito do novo Código de Processo Civil. Como disse há pouquinho, antes nós tínhamos uma ação cautelar, por exemplo, de separação de corpos ou de guarda, e depois tínhamos uma ação principal de divórcio, né? Hoje, isto é feito numa única ação. Primeiro o pedido cautelar ou de tutela antecipada e depois, na mesma ação, no mesmo feito, o pedido principal. Ou, na própria inicial, repito, na propositura da ação, já o pedido cautelar com o pedido principal ou o pedido de tutela antecipada com o pedido principal, mas num único feito, num único processo judicial. No entanto, reitero que para o pedido de alimentos, né, o próprio CPC, novo, no artigo 693, parágrafo único, preserva o procedimento especial. E essas dúvidas, eu entendo bem porque vieram, né, dos nossos colegas, elas existem, já que a Lei de Alimentos, no seu artigo 4º, aquela Lei de 68, diz o seguinte: o juiz, ao despachar, ao dar o despacho inicial, já deve fixar os alimentos provisórios. Mas também, num pedido cautelar ou num pedido de tutela antecipada, o juiz também deve fixar logo no despacho inicial os alimentos provisórios, voltando para aquilo que nós sempre comentamos no decorrer deste nosso plantão de dúvidas, que é o seguinte: não há em muitos pedidos nas ações de família, em muitas questões nas ações de família, como esperar a audiência de mediação e conciliação. Então, tutelas antecipadas, tutelas cautelares devem ser concedidas antes da audiência, se houver o preenchimento daqueles requisitos que nós já havíamos comentado, que são basicamente o perigo, né, de dano dentro da probabilidade do direito, tendo em vista evitar um prejuízo grave ou irreparável ao autor ou a quem o autor representa na ação de família. Temos muitas perguntas a responder nesse nosso plantão de dúvidas, o interesse é muito grande, como podemos constatar, de modo que espero que estejamos juntos no próximo programa para a elucidação de outras tantas dúvidas sobre o novo Código de Processo Civil e as ações de família. Até lá!